Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Orlandelli, eu sou quadrinista. Eu estou aqui para falar para vocês desse livro aqui, ó. Mais uma história para um velho Smith. Esse livro aqui ele foi contemplado no PROAC São Paulo, no ano de 2023, e ele foi lançado agora em dezembro de 2024. Né? Uma das contrapartidas do PROAC seria gravar um vídeo, meio que falando como o livro foi feito. Esse vídeo ele tem essa função de falar um pouco sobre o livro, mas ele acaba virando também uma espécie de quase uma videoaula, né, com algumas curiosidades do processo de como fazer um livro. Tá? Então a gente vai comentar como foi feita mais uma história para o velho Smith, tomando um cuidado absurdo para não dar spoiler, né, porque também não quero estragar a história de ninguém, mas eu acho que vai ser divertido. Vamos ver se vocês vão gostar. Tá? Vamos lá. Então bora lá. Primeiro de tudo, né, como vou fazer uma história, né, vou criar uma história em quadrinho, o principal, né, nesse momento é você saber exatamente sobre o que você está falando. Esse sobre o que você está falando não necessariamente tem a ver com o cenário, sabe? Da minha parte, posso falar de mim, eu decido aonde vai acontecer essa história só depois que eu já sei o assunto. Eu já sei o assunto, eu já estou envolvido com as questões, e aí é que eu decido se vai ser no mar, se vai ser no deserto, se vai ser no espaço, sabe? Pelo menos para mim, é muito difícil eu começar uma história já sabendo aonde ela vai acontecer. Geralmente eu trabalho muito com sobre o que eu quero falar. Esse sobre o que eu quero falar é muito importante, sabe? É muito importante você gastar ali um bom tempo analisando e refletindo sobre esse assunto. Porque, na verdade, se você souber exatamente sobre o que você está falando, é muito difícil você perder a mão da história, né? Porque você sabe o que você quer contar, né? No caso do Smith, é uma história sobre perda de memória, né? Sobre demência, Alzheimer. É uma história que tem essa questão começou a me pegar muito, sabe? Essas pessoas próximas que acabam perdendo um pouco suas lembranças, né? E como isso é um pouco agressivo, porque imagina, você coleciona o que é a nossa vida se não colecionar momentos. Então você coleciona esses momentos, você coleciona momentos com a sua família, você coleciona momentos com seus amigos, com o seu trabalho, coleciona momentos felizes, momentos tristes, momentos, né, de vitória. Então a vida é essa coleção, né, essa grande história contada. E aí chega um processo que você começa a não lembrar mais deles, né? E aí a pergunta que é que me motivou a fazer história é o que acontece com essas lembranças? O que acontece com aquele momento que foi vivido de verdade? Porque ele não é uma coisa que só estava lá e passou. Não, aconteceu. Tinha uma energia envolvida, as pessoas foram afetadas. Né? A gente não vive sozinho. A gente está sempre né, sendo impactado pelas outras pessoas e impactando a vida das outras pessoas também. Então, a partir desse ponto, eu queria explorar um pouco esse lugar de um contador de histórias, porque é isso que o velho Smith é, ele é um contador de histórias, que acaba perdendo a sua memória. Ele é um contador de histórias sem histórias para contar. Eu sempre falo que é muito importante você conseguir meio que resumir essa essência da história numa única frase, ou num parágrafo bem curto, assim, porque é o que te dá o norte para essa história. A primeira frase do Smith, ela diz muito sobre isso. A primeira frase da história é: aquilo que se perde no mar não está perdido, está no mar. A partir dessa frase aqui, eu já consigo, eu já começo a ter mil ideias para contar a história toda, sabe? Então essa é a jornada do Smith. Aí a partir desse momento, né, falando de como a história foi construída, primeiro que a gente acabou, né, o que eu estava falando para vocês, eu decidi que ia falar sobre essa coisa da questão da identidade, da perda de memória, tudo. Eu precisava de um cenário. O mar veio muito rápido, na verdade. Não demorou para eu sacar que o mar seria a analogia perfeita para essa história. Porque o mar ele tem ali seus mistérios, ele tem ali a sua imensidão. Ele é uma coisa muito grande, é uma coisa que você está próximo. Né? Se você está num barco, alguma coisa, você consegue, você está em volta dele. Só que a gente sabe que é muito fundo, né? Você não consegue chegar lá no fundo. E para mim isso tinha muito a ver com esse lugar que as memórias
estão, né? São memórias adormecidas, memórias que estão lá no fundo, mas muito fundo no mar, num lugar muito inacessível. Então não é que elas não existem mais, elas não estão mais acessíveis para você naquele momento, né? E a ideia era criar uma forma de acessar essas ideias que cria o norte de toda a história. Feito isso, sabendo qual que é o cenário, tudo, aí a gente parte para a construção dos personagens. A partir do momento que eu tenho lá um contador de histórias, como é que eu vou fazer esse personagem, né, cara? Como é que seria a cara desse personagem? Como eu estou falando de afeto, estou falando de uma história que mexe com as relações de afeto de uma forma muito intensa, inclusive, eu queria, logo de cara, eu queria que fosse um personagem muito carismático. Ele fosse um senhor, mas assim, um senhor muito que você não demora muito para gostar dele, sabe? Aquela pessoa que você quer sentar do lado para escutar o que ele tem para falar. Então eu decidi que o Smith teria que ter um pouco essa pegada, tá? Foi muito rápido também. Eu rabisquei, sei lá, 2, 3 Smith, acho que no terceiro já estava chegando nele já. O que não é simples, porque geralmente eu demoro muito para achar um personagem. O personagem, vamos combinar, né? Depois que você escolheu, é ele, até acabar a história. Então, vale a pena também você ficar e perder um tempinho ali com o personagem. Feito isso, aí eu sei sobre o que eu estou contando, como é que eu estruturo isso numa história longa. Dependendo do jeito que você trabalha, você pode determinar o número de páginas que você vai ter. Sabe? No meu caso, eu não precisei me preocupar tanto com isso, porque essa história eu mesmo produzi, eu mesmo editei, eu mesmo imprimi, então não me foi colocado nenhum limite. O que eu sabia é que essa história teria pelo menos ali umas 80 páginas. Eu não queria que fosse menos que isso também. Ela acabou saindo com 128. O livro todo tem 128 páginas, né? Porque já que eu não tinha essa limitação também, então eu achei, pô, cara, eu vou contar essa história de uma maneira muito tranquila. Mas esse tranquilo não vamos confundir com monótono. É uma história que tem um grafismo muito interessante, sabe? O grafismo da história do Smith, ele é todo aquarelado, ele é todo cheio de céu azul, né? O mar, muito mar. Então, tipo assim, cara, vamos explorar um pouco essa imagem. Então, eu falei, cara, não economiza página por conta disso. Não vai valer a pena. E então eu peguei, eu sabendo que eu tinha ali de 80 páginas para cima, aí eu começo a estruturar o que vai acontecer na história. Como que eu faço isso? A forma como eu elaboro o roteiro, ela é até um esquema muito comum de qualquer um que faz roteiro. É uma linha ascendente ali, que ele dá o ritmo da história e no final ela tem que aterrissar de alguma forma. Logo no começo, toda a história, você tem um elemento ali que vai te chamar tipo de um incidente, alguma coisa que desperta atenção. É um momento de você apresentar o personagem. Tá? O leitor está chegando na história agora. Você não pode ficar. Não é que você não pode. Quando a gente fala que você não pode, parece que você está sendo arbitrário. Não é isso que eu estou falando. Eu falei, é muito interessante você começar a fazer o leitor gostar dessa história. Você tem ali, falando de história em quadrinho, eu costumo me dar umas 5 páginas para fazer isso. Sempre. Se você pegar meus quadrinhos, sempre vai ter ali uma página que tem uma frase de efeito, aí depois tem uma pequena apresentação e depois tem o título. Que é quase uma síntese do que a gente está querendo falar. Não é a história em si, mas eu já dou uma dica para o leitor que, ó, cara, eu estou entrando nesse cenário aqui, eu estou entrando nesse assunto, né? Vamos comigo, vamos ver o que vai rolar pela frente. Então eu coloco 5 páginas, mas esse primeiro incidente ele acontece muito no começo da história. Então ele não pode acontecer logo na primeira página. Vai lá, dá uma página. É como se você estivesse aquecendo o motor de um carro, tem hora, parece também, sabe? Você vai devagar, vai acelerando, aí chega uma hora que ele pega o ritmo. Então no começo você tem esse primeiro incidente. Pronto. Eu ainda não sei nem o que eu vou fazer, mas eu já sei que no meio da história tem que ter outro incidente. Tem que ter alguma outra coisa que chama atenção. Então, se eu estou contando a história do Smith, estou contando a história de um marinheiro que resolveu ir para o mar, resolveu avançar mar adentro à procura de mais uma história,
Então eu já tenho essa linha de raciocínio pronta e eu já sei, ó, vou contar um pouquinho sobre o problema dele, eu posso ficar brincando com essa situação dele, dando lembrar as coisas, mas isso tem um limite também. Eu não posso ficar fazendo isso até o final da história, senão fica muito chato, né? Então, pô, eu preciso criar mais algum elemento, inclusive para deixar a história mais interessante. Isso acontece mais ou menos lá pro meio da história. Eu costumo passar ali umas 20 e tantas páginas. E no caso do Smith, esse incidente do meio, ele acontece lá pela página 40 e pouco, né? Porque ele é uma história muito rápida de ler, porque tem pouco texto também. E é bacana, porque o leitor ele tá ali, ele tá acompanhando a jornada, ele tá acompanhando. Aí de repente aparece um negócio novo, um negócio que ele não estava esperando. No caso da história do Smith, ele viu uma pipa no céu. Tá? Você está no mar e se dá de cara com uma pipa no céu. Então, pô, o que é isso? E aí você volta de novo para aquela zona de interesse, né, de voltar para a história. Pronto, aí mais umas 20 e tantas páginas. Agora eu tenho mais algumas páginas aí para direcionar essa história para o final. Você percebe que a linha é ascendente, né? Porque esse ascendente é como se eu estivesse aumentando o som de uma música. Então ele começa devagar, ele começa tranquilo, e depois começa tan 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 tan. É porque agora as coisas começam a ganhar uma velocidade a mais, até chegar no último incidente, um incidente que é aquele momento da história onde parece que tudo vai dar errado, né? Parece que nada vai dar certo, parece que ele não vai conseguir. E aí você cria uma cena ali, cria uma situação que a pessoa fala, meu Deus, como assim? O que vai acontecer com ele agora? Entendeu? E isso acontece muito próximo do final, até que, logicamente, aí é lógico, cada um vai contar a sua história, mas geralmente, no roteiro convencional, você vai criar a situação ali que as coisas vão se resolver. E você tem ali, você pode notar que no gráfico tem uma descida, né? Ele tem uma descida que vai desacelerando a história. Vai desacelerando, porque também não pode a história terminar muito rápido. Esse é o problema de quando você tem um número limitado de páginas e você não se atenta para um número suficiente de páginas para desacelerar a história. Eu não tive esse problema com o Smith, mas assim, é algo que eu fico muito atento quando eu faço o Chico Bento, por exemplo. Chico Bento são 80 páginas. Então eu sei que eu tenho que reservar ali pelo menos umas 7, 8 páginas, né? Para a pessoa ir recuperando fôlego, sabe? A mesma coisa, sei lá, você fez uma corrida, aí você parou e o nego já quer que vá embora. Não, para. Caminha um pouco, vai devagar até que você pare e consegue conversar normalmente com a pessoa que está na sua frente. Com a história é a mesma coisa. Você deixa algumas páginas para desacelerar e finaliza essa história da melhor forma. O projeto gráfico. O Smith eu idealizei para ele fazer um formato ali de 17 por 23. Eu já sabia que ele ia ser capa dura, porque eu queria, como uma história de afeto, eu queria que ele fosse alguma coisa que conseguisse pegar, né? Eu achei que merecia esse acabamento. E aí o projeto gráfico ele tem assim, a guarda. Eu sempre, quando eu vou fazer a guarda, eu costumo tentar contar uma história com as guardas também. Eu percebo que é uma corrente afundando no fundo do mar. E a guarda que termina é como se fosse uma corrente subindo, né? Ou vice-versa. Mas é tipo assim, aí eu indo e voltando, né? Indo e voltando. O projeto ele tem essa pegada meio de respirar bem, né? Aí ele tem lá tem o primeiro personagem aqui, que é um corvo, né? Que ele é muito importante na história, esse corvo. Aí tem uma simbologia da luneta marítima, né? Tem uma frase aqui do Velho e o Mar, do Hemingway. Tem a folha de rosto, e aí sim começa a história. Eu gosto muito de começar de forma lenta, aí vai de cada um, sabe? Eu gosto muito da pessoa, é como se ela estivesse alongando para começar a ler a história. Eu acho muito legal isso. Outra coisa bacana desse projeto, ela é meio dividida por capítulos. A gente pode fazer isso de várias formas. Posso dar nome no capítulo, posso encerrar o capítulo. Eu não queria escrever nada, eu queria que fosse tudo muito, a pessoa conseguisse muito interpretar. Então eu usei muito a situação da simbologia. Repare que começa aqui com meio que uma rosa dos ventos, sem a marcação de norte, sul, leste e oeste. Isso é muito importante para a história, mas vai entender só depois. Depois da primeira parte da história, terminou o capítulo, aí é outro desenho. Repara que é um farol, né? Um clássico farol do mar, porque é um momento da história que o Smith ele decide ir para o mar.
ele está precisando enxergar, ele não consegue saber o que está acontecendo, ele está meio perdido, ele não sabe o que está acontecendo. Então, o farol, ele representa isso. E é claro, eu estou falando aqui, mas a interpretação é de cada um, né? Eu nem vou falar muito, porque eu também não quero estragar a leitura de vocês. Tem em outro capítulo, é uma luneta, né? Você está conseguindo, querendo ver, né? Querendo procurar alguma coisa. E o livro ele vai caminhando dessa forma até terminar. No final do livro, tem um texto da minha amiga Patrícia Cury, que fala um pouco dessa relação da busca pela pipa, de como a gente está muito atrelado às ideias, e como elas são importantes na nossa história e na história de quem está próximo da gente também. Aí o livro ele tem uma parte de extras, que eu achei legal colocar, principalmente por causa dessa parte aqui, que eu explico que no mar do bom e velho Smith, ele é cheio de objetos, né? Porém, esses objetos, aqui, ó, eu queria que tivesse muitos objetos no mar, porque eu queria alguma simbologia que representasse memória real. Não tem nenhum objeto nesse livro que não pertença a alguém. Ao invés de inventar os objetos, eu convidei alguns amigos, cara, me manda um objeto que faz parte da sua vida, que te leva para algum lugar, que é muito importante, que representa uma época. Esses amigos, de uma forma muito generosa, compartilharam comigo esse pedaço de história, que é deles. Eu nem fiz questão de saber qual que era, porque para mim era muito mais importante que o objeto fosse realmente significativo do que eu saber o que ele significava. Porque eu queria que isso fosse real, de verdade. Eu não queria que colocasse um objeto qualquer. Cara, uma época muito importante da sua vida e que foi muito importante que você consiga sintetizar isso no objeto. E apareceram várias coisas incríveis, né? Desde rádio de pilha, máquina fotográfica, óculos, relógio, chapéu, sabe? Fita, né? Fita cassete, né? Quem é velho sabe, né? Hoje, sei lá, o pessoal sabe o que é fita cassete. Então, são pequenos detalhes da história que contribuem bastante com o tipo de narrativa dela também. Outra coisa que contribui bastante com o tipo de narrativa é o tipo de acabamento do desenho. Percebe que eu usei umas pinceladas grossas para fazer o desenho. Isso é totalmente proposital, né? Ele não é aleatório, não é só um efeito estético, né? Ele é um efeito porque, como a gente está falando de perda de memória, eu achei que seria muito interessante se a arte fosse meio fragmentada, ela fosse um pouco solta demais, tá? Então, quando eu faço essa pincelada grossa, essa coisa meio quase disforme, né? Uma parte que eu gosto muito, ó, tá vendo? É um mar, né? Mas na verdade são várias pinceladas secas, soltas nele. E então você fica, cara, é só estético, é a forma como ele está vendo as coisas assim mesmo. Então ele dá várias subleituras, né, na história, e eu acho que contribui bastante. Mas é lógico que aí vale de autor para autor. O importante é que a história ela faz você mergulhar um pouco nessas questões. Eu acho que toda a história é legal por conta disso. Faz você encontrar uma outra história dentro de você mesmo. Eu acho que o poder da ficção é você conseguir se conectar com algumas coisas, né? Eu acho que essa é a grande magia da ficção, tá certo? Bom, eu acho que é isso, tá? Então tá aqui, ó, mais uma história para um velho Smith. Eu vou deixar esse vídeo, ele vai ficar gravado. Quem assistiu o vídeo, quiser comentar alguma coisa nos comentários, quiser perguntar alguma coisa técnica do livro, eu vou estar sempre respondendo essas questões nesse vídeo aqui do YouTube, tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todos e conheçam mais uma história para o velho Smith.